Olá, tudo bem com você? Você já ouviu falar na profissão analista de crédito? Não? Então você pode estar perdendo oportunidades. Eu sou Bruna Dias e por aqui eu preparo você para a profissão em finanças com salários acima de R$ 3.000 em grandes empresas. Hoje temos nosso segundo vídeo do quadro Profissional de Referência. E nesse vídeo de hoje a gente vai falar sobre a profissão analista de crédito. O que faz um analista de crédito? Quais são as divisões ali que a gente consegue encontrar? E qual que é a diferença entre analisar uma empresa e analisar uma pessoa física? Um ponto importante, acho que já para a gente iniciar é: análise de crédito não é apenas olhar o Serasa da pessoa, da empresa. Vai muito além disso. Ah, mas tá, para que eu preciso saber o que tem de diferente nessa profissão? Não sei se você já acompanha aqui o nosso canal, mas eu sou analista de crédito já há mais de 10 anos no mercado. E era uma profissão que eu desconhecia. Então eu caí meio que ali fazendo alguns processos seletivos, e aí eu me descobri ali, descobri uma vaga de analista, vi que eu tinha mais ou menos perfil, porque eu fazia faculdade de contabilidade, mas era uma vaga inicial que não exigia experiência, e quando eu entrei para ser analista de crédito, eu descobri um universo que eu não imaginava que existia. E então, assim, vamos começar pelo começo, né? O que é um analista de crédito? Analista de crédito, e aí vamos trazer para o cenário, acho que mais comum. Um banco. Um banco, quando ele vai fazer um empréstimo para uma pessoa ou para uma empresa, ele pede a documentação. Então, quando é para uma pessoa, por exemplo, se você precisa fazer de um empréstimo, o banco vai te pedir seu RG, seu CPF, sua declaração de imposto de renda. Se você fizer, vai pedir, você vai perguntar se você trabalha registrado ou não trabalha. Se você trabalha registrado, vai pedir os seus 3 últimos olerites. E aí ele vai avaliar todo aquele cenário, né? Vai ver quanto tempo você trabalha na empresa. Então, muitas vezes ele pede até cópia ali da sua carteira profissional. E aí vai analisar, né? Quanto tempo essa pessoa já trabalha, se aquele é o primeiro emprego, ou se ela já trabalhou em outras empresas. E aí, com base nessas informações, ele vai constar, por exemplo, se você não tem restritivos na Serasa, ou na Boa Vista, ou protesto, né? Por esses outros órgãos. E aí vai verificar todas essas informações e vai dizer, olha, eu te aprovo o limite a uma taxa de tanto, ou eu não te aprovo o limite. E aí, dependendo da qualidade das informações que você passou e da qualidade do seu perfil como devedor ali, ele pode mudar a sua taxa. Então, para pessoas que têm um maior risco de não pagar uma dívida, a taxa é alta. Para pessoas que têm um bom histórico de pagamento de dívidas, a taxa costuma ser mais baixa. Então, tudo isso é feito. Aqui, quando a gente fala de análise de crédito, a gente falou especificamente de pessoa física, mas quando a gente fala de empresas, funciona mais ou menos da mesma forma. Quando a gente vai analisar um analista de crédito de pessoa jurídica, que a gente chama, que é um analista que analisa empresas, ele vai pedir todas essas informações dos acionistas, mais as informações da empresa. Então, as informações financeiras dessa empresa dos pelo menos 3 últimos anos, para entender como é que está a evolução das receitas dessa empresa. Será que essa empresa está passando por um período difícil? Para que ela quer aquele empréstimo? Ela quer um empréstimo para pagar as contas dela, porque muitas vezes ela está
ali não está conseguindo vender, está passando por um período econômico difícil, ou ela quer o dinheiro para ela fazer investimentos para expandir a operação, né? Então ela quer construir uma fábrica, ou ela quer comprar uma frota de veículos, ou ela quer fazer algumas exportações. Então tudo vai depender de qual o momento financeiro que aquela empresa está, como está o nosso país economicamente. Então, quando a gente fala de uma análise de crédito, ela não é simplesmente olhar o Serasa da empresa ou olhar só os números da empresa ali e dizer, o número tá bom, a empresa não tem prejuízo, ela tá com lucro, não tá devendo muito, então eu vou emprestar dinheiro para ela. A gente sempre, quando fala em análise de crédito, a gente olha o passado para projetar o futuro. E aí entra a nossa expertise de entender todo o cenário econômico que está acontecendo no nosso país. Então, trazendo para nossa algo mais recente que a gente teve a pandemia de Covid-19. E muitas empresas tiveram que fechar as portas e tiveram suas operações extremamente abaladas. E aí a gente precisa olhar para isso tudo que aconteceu e entender como é que essas empresas se comportaram nesse período. Tiveram empresas que tiveram resultados maravilhosos durante a pandemia, aproveitaram aquele cenário, mudaram seu negócio, que vendiam só no presencial, começaram a vender no online e criaram um aplicativo e conseguiram ir muito além. E tiveram empresas que quebraram, né? Fecharam as portas, porque não conseguiram suportar o novo cenário. E aí, isso vai muito do analista de crédito olhar tudo o que acontece e entender o que está acontecendo, que eu posso imaginar que venha impactar essa empresa para ela deixar de pagar o banco, ou deixar de pagar a seguradora, ou o que eu posso mitigar de risco aqui, né? Então, se eu trabalho em uma empresa que vende produtos, deixa eu pegar um exemplo, uma empresa que vende veículos, né? E aí essa empresa está analisando uma outra empresa que precisa comprar uma frota de veículos. Ela precisa saber se aquela empresa que vai comprar a frota de veículos tem condições de pagar. Que ao invés dela estar financiando com o banco, ela vai financiar diretamente comigo. E aí eu vou olhar para que ela vai usar esses veículos, se é uma empresa que tem muito endividamento ou não. Se acontecer uma greve, como é que essa empresa vai se comportar? Igual a gente teve greve dos caminhoneiros, que acabou impactando várias empresas. Então, ela vai olhar todo esse cenário e vai dizer, olha, eu te vendo esse lote de veículos que você quer, mas por um preço de X e uma taxa de tanto. E para me pagar em 1 ano, ou em 3 anos, ou em 5 anos. Então, a depender da qualidade de crédito, a gente vai analisar a precificação e a capacidade de pagamento dessa empresa. Mas o analista de crédito, ele acerta 100% das vezes? Não, ele não acerta. Mas ele precisa fazer uma análise profunda da empresa e dos acionistas dela para entender onde essa empresa, até onde eu posso emprestar o dinheiro. Risco sempre vai ter, porque um banco, ele empresta, mas ele tem um risco, né? Uma seguradora, ela garante e ela assume parte desse risco. Mas isso tudo tem que ser mitigado, e o papel do analista de crédito é exatamente mitigar o risco para a empresa. Riscos, a empresa deixar de pagar sempre vai acontecer, uma empresa dar sinistro sempre vai acontecer, mas o que não pode acontecer é todas as empresas começarem a dever para o banco, todas as empresas darem sinistro, e aí isso acaba impactando a empresa que eu estou trabalhando. Então, a empresa ela quer ganhar dinheiro com aquilo, mas ela tem que assumir um determinado risco. E aí o analista de crédito, ele vai mensurar e reduzir esse risco da empresa. Mas a empresa tem muita empresa que está ruim e está chegando aqui para mim analisar, o que eu faço?
Aí a gente entra, por exemplo, pedindo garantias. Então me dá uma fiança do acionista, me dá um imóvel como garantia, me dá um veículo como garantia. Esse é o papel do analista de crédito, fazer a mitigação do risco para a empresa. Mas só tem analista de crédito de empresa? Não. A gente tem analista de crédito de pessoas físicas exclusivamente, que é o que a gente tem dentro do banco, né, aquela divisão exclusiva de pessoas físicas. A gente tem analistas de crédito para compras imobiliárias, então ele vai analisar muitas vezes se a pessoa que vai comprar aquele imóvel, ela tem capacidade de fazer o pagamento, Eita. Então, o analista imobiliário, ele vai analisar a compra dos imóveis. A gente tem os analistas de crédito e cobrança, que eles fazem a análise, geralmente de pessoas físicas, e quando tem inadimplemento, eles fazem a cobrança também. Então, atua nessa parte ativa de ligar e cobrar o cliente. E tem sim a diferença entre quem analisa empresas e quem analisa pessoas. Eu, Bruna, atuo com análise de empresas. A análise de pessoa física, ela entra junto, ela faz parte da análise de empresa, mas o foco principal é a empresa. Eu vou analisar o acionista para saber, esse acionista, por exemplo, é um político? Essa empresa, ela participa de licitações, ela está sendo investigada, as pessoas, os acionistas dela têm alguma notícia negativa, ele tem outras empresas, e essa, sei lá, às vezes ele tem uma empresa, e essa empresa que eu tô analisando, ela tá muito bem, mas aí quando eu vou consultar o CPF desse acionista, eu vejo que ele tem outras empresas, e as outras empresas estão com muitos apontamentos na Serasa, então estão devendo muito, ou tem empresa em recuperação judicial, empresa que já até pediu falência. Então eu vou sim analisar a pessoa física, mas o meu foco é olhar primeiro a empresa, e aí depois eu vou olhando os acionistas. E qual que é o benefício de eu saber analisar uma empresa? Hoje, se você pretende atuar no mercado financeiro, é imprescindível que você saiba analisar uma empresa. Primeiro, porque se você vai atuar ali no contas a receber, no contas a pagar, você precisa analisar a empresa em que você vai vender o produto, saber se ela é uma empresa que é uma empresa boa. Se você, por exemplo, vai atuar como compras, você precisa entender se aquele seu fornecedor tem capacidade de te entregar aquela mercadoria, se ela é uma empresa boa no mercado. Ou muitas vezes você dá um adiantamento para aquela empresa prestar um serviço para você, e aquela empresa simplesmente some com o adiantamento porque ela estava precisando de caixa, ela pegou aquele dinheiro, pagou a dívida dela e ficou devendo para a empresa. Se você vai atuar na parte de investimentos, você precisa saber olhar os demonstrativos financeiros de uma empresa para não simplesmente seguir uma onda do mercado. Então, a ação da Magazine Luiza caiu, então eu vou vender. A ação da Magazine Luiza subiu, então eu vou comprar. As suas decisões, elas não podem ser simplesmente pautadas na sensibilidade do mercado. Tá todo mundo vendendo, vou vender, tá todo mundo comprando, vou comprar. Então, quando você sabe analisar o demonstrativo de uma empresa, você sabe ver que aquela empresa, ela tem um endividamento controlado, é uma empresa que tem boas receitas, que tem lucro, muitas vezes tem prejuízo. Então, todo esse ponto você começa a olhar e entender.
poxa, saiu uma notícia e tá todo mundo vendendo, o preço da ação caiu. Tá, mas é uma empresa que tem muitos ativos, é uma empresa que dá lucro, é uma empresa que tem muito tempo de mercado, que tem bons acionistas, que tem bons gestores. Então, será que faz sentido eu vender a ação nesse momento? Se você pretende comprar ações para longo prazo, né, para construir, para receber dividendos, muitas vezes não faz sentido. Então, você saber olhar o demonstrativo financeiro de uma empresa e tomar as decisões com base no resultado da empresa e não sobre a sensibilidade do mercado, isso faz diferença. E se você quer ser um analista de crédito, você quer trabalhar em uma grande empresa na área de finanças ou sendo especificamente um analista de crédito, você vai olhar para a diretoria da empresa e vai dizer, olha, eu recomendo a gente vender para essa empresa a uma precificação, a uma taxa de tanto, né, um preço de tanto, por conta desses motivos. Então, você é o profissional que recomenda um banco, por exemplo, a emprestar o dinheiro para uma empresa, porque você, segundo a sua análise, você entende que aquele risco é baixo ou aquele risco é alto, então você sugere que o banco cobre mais caro. Então, para isso, é importante você saber fazer uma análise de crédito. E outra pergunta que muitas vezes pode parar ali dentro do... preciso ser bom em matemática? E a resposta é não. Hoje, são vários indicadores que a gente analisa dentro da análise de crédito, tem diversos indicadores, também depende ali muito do setor que você vai atuar, mas tem muitos indicadores financeiros, mas que uma planilha de Excel ou até você consegue fazer até na própria HP, o cálculo dos indicadores ali, que são fórmulas que a gente aplica dentro do dia a dia. Você precisa saber interpretar. Então, vão ter diversos indicadores. O difícil não é a matemática, né? A matemática são indicadores ali, você cria fórmulas, vai preenchendo ali e já sai os indicadores. Mas o importante é você saber interpretar todos aqueles números que vão aparecendo. Então, se a empresa é boa, se a empresa é ruim, o que aquele indicador fala sobre o desempenho da empresa. E aí, essa é a parte de interpretar e entender também ali toda a parte de números, precisou reclassificar, como é que está o setor econômico hoje em dia, o que isso impacta na empresa. Essa parte que você vai precisar fazer. Então, interpretar dados e não ficar fazendo cálculos mirabolantes. Então, ser muito bom em matemática não é essencial. Vai te ajudar a facilitar nos cálculos que você precisa fazer, mas não é exigido que você seja um matemático. É necessário ser fluente em inglês para trabalhar em grandes empresas ou ser um analista de crédito? E a resposta também é não. As vagas iniciais de analista júnior e muitas vezes até analista pleno não exigem o inglês, né? E quando eu vou até fazer um vídeo aqui da gente reagindo a algumas vagas de emprego de analista de crédito, então a gente vai dar uma olhada ali se exige inglês, se não exige inglês, mas inicialmente não, até porque empresas brasileiras muitas vezes vendem para empresas brasileiras, exceto empresas multinacionais que precisam fazer operações com outras empresas estrangeiras, e aí muitas vezes acaba nem utilizando no dia a dia. Precisa que você entenda, por exemplo, analisar um demonstrativo de uma empresa estrangeira. E aí, sendo bem sincera, o Google Tradutor ajuda, porque a gente tem o padrão de normas internacionais de contabilidade. Então, o mesmo balanço que eu vejo aqui no Brasil, é o mesmo formato que eu vejo de uma empresa americana. A diferença é que os nomes estão em inglês.
Então isso já ajuda bastante ali, e aí o Google Tradutor acaba ajudando bastante. Então, e até para trabalhar em uma grande empresa, não tem essa necessidade de você ter um inglês fluente. Mas é claro, o inglês sempre vai ser um diferencial e vai ajudar muito, vai facilitar a sua vida. Então, se você pretende aí trabalhar em uma grande empresa, é bom que você coloque no seu radar ali como começar a estudar, mas isso não vai te impedir. E como funciona o mercado de trabalho para o analista de crédito? O mercado de acho que uma das... Quando a gente fala de analista de crédito, é importante a gente pensar em grandes empresas. Por quê? Quando uma empresa precisa ter analistas de crédito, é sinal que a operação dela já é grande, a ponto de ela não terceirizar isso para o banco. Então, o que acontece com empresas menores? Eu tenho uma loja que vende materiais de construção. E aí eu vou vender para uma empresa pequena. E é um valor relativamente alto. O que eu faço? Eu, empresa pequena, que estou vendendo, eu financio através do banco. Então, eu faço esse intermédio da empresa que vai comprar de mim, mais o banco, e aí o banco analisa o crédito daquela empresa, empresta o dinheiro para ela, né, dá uma taxa de juros, eu recebo a minha parte, e aí aquela empresa que comprou de mim, ela está devendo para o banco. Eu terceirizo isso, até porque eu, por ser uma empresa pequena, não consigo arcar com esse risco daquela empresa ficar me devendo. Então, eu prefiro pagar um pouco para o banco assumir esse risco, e eu, empresa pequena, recebo aqui o meu caixa e sigo a minha operação. Quando a gente já fala de empresas grandes, de seguradoras, de bancos, ou até empresas de agrícolas, ou qualquer outro tipo de empresa que vende em grande escala, ela sempre põe na ponta do lápis ali se vale a pena ela vender a prazo ou ela pagar para o banco fazer esse intermédio. E muitas vezes não vale a pena ela fazer esse intermédio com o banco, porque o cliente que está comprando dela não quer pagar ali a taxa do banco. Ele quer negociar direto com a empresa. Então, essa empresa, como ela já está tão grande, ela precisa de analistas de crédito para avaliar o perfil dos clientes dela, para dizer, olha, eu vou financiar para essa empresa aqui, mas vai ser com 50% de pagamento à vista, ou 30% ou 10%, ou nem precisa de pagamento à vista, e eu vou pagar em 10 vezes, ou ele vai me pagar em 90 dias. Então, o analista de crédito, ele particularmente vai ter trabalho em grandes empresas. Isso até pelo perfil da necessidade dessas empresas. E tem bastante vaga no mercado, então eu recebo alertas de vaga semanalmente, eu sempre acabo acompanhando até para entender como é que estão as vagas no mercado, o que essas vagas estão exigindo, e isso acaba funcionando bem. E o salário inicial, geralmente, parte ali dos R$3.000, ou até um pouco mais para analistas de crédito. E aí, conforme você vai aperfeiçoando e se desenvolvendo, os salários vão aumentando. Tem que estar formado para se trabalhar em uma grande empresa? E a resposta também é não. As empresas pegam, em sua maioria, pessoas que estão cursando faculdade, estão ali no segundo, terceiro ou até mesmo no último ano
da faculdade, mas que já tenham pelo menos alguma noção do que é demonstrativo financeiro, já tiveram alguma matéria na faculdade sobre isso, e aí elas vão treinar. E para essas posições de júnior, as empresas até preferem pessoas que não tenham tanta experiência para que elas treinem do jeito que elas acham melhor. Então, não tem que estar formado para se entrar numa grande empresa. E também não necessariamente você vai entrar como estágio. Pode iniciar ali trabalhando já num emprego fixo. Não tenho experiência. Não tenho experiência, nunca trabalhei numa grande empresa. Só trabalho em grande empresa quem tem indicação. Isso não é verdade. Em relação à experiência, muitas empresas, principalmente grandes empresas, a pessoa que está cursando a faculdade e que ela quer ingressar no mercado de trabalho, ou inicia pelo estágio, mas funções iniciais como analista júnior já conseguem sim, independente de não ter experiência. E aí é como eu trouxe, né? As empresas muitas vezes preferem pegar esse profissional que está ali fazendo a faculdade, que não tem experiência, para que ela possa moldar, né? Para que essa pessoa já não venha com vícios, né, do mercado. Então, não tem essa de, sem experiência, não tem chance de entrar. E R$3.000 é muito pouco nos dias de hoje, e definitivamente eu acho que não. Eu trouxe aqui no vídeo do canal, que é o Seja o Primo Bem-Sucedido, e lá eu mostro que hoje 90% da população brasileira ganha menos de R$3.000. E tem até um dado do IPEA do primeiro trimestre de 2023, que a média da população é de R$2.900. Então, para uma pessoa que está iniciando na carreira, que está cursando faculdade ou que acabou de se formar, R$3.000 é um bom ponto de partida. E quando eu olho, por exemplo, para a minha trajetória, quando eu iniciei na minha profissão, o meu pai, que já tinha muito tempo de profissão, já estava quase se aposentando, ganhava um salário desse. E eu já no início ali da minha jornada, já estava ali com um salário muito próximo disso. Então, no meu ponto de vista, R$3.000 não é um salário muito pouco para os dias de hoje. Acho que é um bom ponto de partida. E você estando numa grande empresa, isso faz com que você consiga escalar e ir aumentando e se preparando. Isso vai sempre mais. Tá gostando do conteúdo aqui do canal? Então, deixa um like, já clique em se inscrever, compartilha esse vídeo e sempre deixa aí nos comentários o que você está achando do conteúdo. E aqui, então, vamos para os nossos... fazer o mapeamento de tudo que a gente trouxe aqui. Então, o que faz um analista de crédito? Então, é responsável, vou por aqui. Então, é responsável por analisar empresas ou pessoas físicas e reduzir o risco da empresa que está ofertando o serviço. Aí eu posso ou emprestando dinheiro. O que mais que a gente trouxe ali dentro do nosso conteúdo? Benefícios de analisar empresas. Aí aqui a gente vai elencar
os nossos benefícios. Então, redução de risco, a gente trouxe também o ponto de saber investir, né? Saber em quais empresas investir, ou não investir, né? Isso é importante. Não seguir vamos pôr como os palpiteiros do mercado. Se eu vou atuar dentro da área financeira, então isso vai me permitir ter uma visão do todo. Ter uma visão do todo na profissão de finanças. Ou na área de finanças, né? Melhor. Na área de finanças. E aí, pontos que são mitos. Vamos por aqui, os nossos mitos que a gente tem. Os mitos são ter domínio da matemática, saber inglês, ou ser fluente, né? Ser fluente em inglês, ter experiência, acho que foram esses 3 mitos que a gente trouxe aqui. E os pontos aqui, que é pra gente encerrar o nosso vídeo, é que ganhar R$3.000 vou até colocar aqui, senão vai ficar parecendo que é um mito, né? E não é um mito. Vou colocar como, deixa eu pensar um pouco, como um ponto de partida. Ganhar R$3.000 é um bom início. Um bom início para a carreira. E aqui, dentro dos mitos, eu tinha esquecido, ó. Ser formado. Não preciso ser formado, eu posso estar cursando a faculdade. Acho que é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês têm mais sugestões, deixem aqui nos comentários e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau.